Muito além de um piloto veloz e vencedor, Ayrton Senna até hoje segue sendo uma referência para grande parte dos brasileiros quando o assunto é esporte a motor. Pioneiro na preparação física e no cuidado com a imagem, Senna aprimorou técnicas de pilotagem e conhecimento dos carros e, nas 11 temporadas que disputou na Fórmula 1, se transformou não só num piloto rápido e vencedor, mas num ídolo mundial, cuja importância segue intocável mesmo após quase 3 décadas de sua morte. Hoje, ele faria 63 anos caso estivesse entre nós. Ou seja, o vídeo de hoje não poderia ser sobre outro personagem. Terça-feira, 21 de março de 2023. Este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, aquele pedido que eu sempre faço para vocês, né? Vocês estão sabendo, claro. Deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Nascido em São Paulo no dia 21 de março de 1960, Ayrton Senna começou a competir no kart aos 13 anos, incentivado pelo seu pai. Venceu sua primeira prova no kartódromo de Interlagos e, daí para frente, foram 2 títulos paulistas, em 74 e 76, o tricampeonato brasileiro entre 78 e 80 e mais 2 sul-americanos em 77 e 80. Perdeu o Mundial de Kart em 79 nos critérios de desempate, repetiu a prata em 80 e aí rumou para os monopostos. Campeão inglês de Fórmula Ford 1600 em 1981, chegou a largar as pistas pela falta de patrocínios, mas decidiu retornar em 82. E o retorno foi em grande estilo. Campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000 e no ano seguinte, o título da Fórmula 3 britânica num duelo até hoje tema de discussão contra Martin Brundle. O ano terminou com a vitória em Macau. Antes disso, já havia realizado seus primeiros testes na Fórmula 1 com a Williams e depois com a McLaren e por fim a Toleman, que acabou lhe oferecendo a vaga de titular para a temporada de 84. E assim, Senna chegava à Fórmula 1. Seus 2 primeiros pontos vieram em Kyalami e em Zolder. Parecia demais para o equipamento que tinha em mãos. Aí veio o GP de Mônaco e o famoso aguaceiro que Ayrton, digamos, deu de ombros. De 13º no grid, Senna passou 1 por 1, chegou à segunda colocação e quase certo que teria um duelo épico contra Stefan Beloff, da Tyrrell, que também se livrava com facilidade dos rivais e acabaria em terceiro. Mas a prova foi encerrada na volta 31, quando Alain Prost liderava. Aliás, encerrada corretamente, já que a visibilidade era quase nula. Não vamos alimentar teorias da conspiração, hein? O desempenho foi mais que suficiente para fazer as outras equipes olharem aquele brasileiro com outros olhos. Mais 2 pódios na temporada, em Brands Hatch e em Estoril, o deixaram numa estupenda 9ª colocação na tabela e o simbólico título de estreante do ano. E isso porque ele não correu em Monza, porque a Toleman, meio chateada por Ayrton ter assinado com a Lotus sem conhecimento do time, o suspendeu da corrida italiana. Mas o ano não foi só de Fórmula 1 não. Ayrton venceu uma corrida promocional da Mercedes como parte da reinauguração do circuito de Nürburgring, todos com o mesmo Mercedes 190E, e também disputou sua única prova de endurance na carreira, os 1000 km de Nürburgring. Ao lado de Henri Pescarolo e Stefan Johansson, ele terminou a prova em 8º. Veio 85 e ao lado de Hélio De Angelis, Senna iniciaria sua trajetória de 3 anos na Lotus, que acabou sendo o último suspiro de competitividade da gloriosa equipe britânica. Foram 7 poles durante o ano, dando início a uma de suas marcas na carreira. Venceu suas 2 primeiras corridas em Estoril e em Spa-Francorchamps, 2 provas disputadas sob chuva, e isso se tornou também uma marca registrada do Ayrton, que adquiriu a habilidade de correr em pista molhada com maestria desde seus tempos de kart. Fechou o ano em 4º, com 6 pódios e, segundo a Auto Sprint, o piloto mais popular e grande destaque da temporada. Para 86, a promessa de um carro mais confiável. O ano começou com a polêmica contratação de Johnny Dumfries, ao invés de Derek Warwick.
Senna teria vetado o britânico, pois alegava que o time não tinha como garantir 2 carros competitivos por todo o ano. Ele chamou para si a responsabilidade dos resultados e cumpriu à risca, disputando o título até a penúltima etapa da temporada. Foram 2 vitórias, em Jerez de la Frontera e em Detroit, finalizando novamente na 4ª colocação com 55 pontos, 8 poles e 8 pódios. Veio 1987 e a Renault decidiu sair da categoria, aliás, uma notícia que se repetiria várias vezes até os dias atuais. A Lotus acertou o fornecimento de motores com a Honda, os mesmos que equipavam a Williams. Senna obteve mais 2 vitórias em Mônaco e novamente em Detroit. Aliás, na etapa estadunidense, Senna triunfou sem trocar os pneus. Ele terminou o ano em terceiro, com 57 pontos, 1 pole e 8 pódios, batalhando em pé de igualdade contra Nelson Piquet e Nigel Mansell. E seriam 9 pódios se não fosse a desclassificação em Adelaide, porque os dutos dos freios eram mais largos que o permitido. A temporada brilhante cativou a Honda de tal forma que os japoneses foram influenciadores de sua contratação pela McLaren para 1988, quando a empresa trocaria a Williams pelo time de Ron Dennis. Tendo Senna e Prost em seus carros, projetados por Steve Nichols e com supervisão de Gordon Murray, diretor técnico à época, o carro simplesmente esmagou a concorrência. Foram 15 vitórias em 16 provas. Senna foi desclassificado em Jacarepaguá por usar o carro reserva, mas venceu a etapa de Imola. Depois, em Mônaco, botou quase 1,5 segundos em Prost na classificação e liderava com quase 1 minuto, até bater na volta 66, na Portier. O piloto disse um tempo depois que aquela batida o ensinou a ser mais cerebral nas provas. E aí vieram outras 6 vitórias. Montreal, Detroit de novo, Silverstone, Hockenheim, Hungaroring e Spa-Francorchamps. E a liderança do campeonato com um certo poderio. Veio Monza e a famosa batida com Jean-Louis Leclerc na primeira chicane da volta 49, na única corrida não vencida pela dupla. Em Suzuka, a vitória daria o título a ele, mas tudo parecia perdido na largada quando seu carro engasgou e ele completou a primeira curva só em 17º. 1 a 1, ele deixou todo mundo para trás e tomou a liderança na volta 28, rumando para o seu primeiro campeonato. A rivalidade com Prost ficava cada vez menos amistosa, o que era meio previsto, e explodiu de vez em 89 no GP de San Marino, quando Prost acusou Senna de não respeitar um acordo de largada que ambos teriam acordado de forma apalavrada. 3 vitórias em 4 corridas, em Imola, Mônaco e Hermanos Rodrigues, davam a sensação de que o bicampeonato viria com facilidade. Mas daí vieram outras 4 provas sem pontos, com 3 abandonos. Senna venceu de novo em Hockenheim e de novo em Spa-Francorchamps, mas abandonou em Monza sob uma festa descomunal da torcida italiana, já que Prost havia anunciado naquele fim de semana que seria piloto da Ferrari. Em Estoril, Senna foi tirado da prova por um irresponsável Mansell, que já havia recebido a bandeira preta de desclassificação. Dessa vez era o francês que chegava ao Japão, podendo ser campeão. A animosidade entre eles teve seu ponto alto na batida da chicane, até hoje tema de debate. Prost saiu do carro, Senna voltou quando seu carro pegou meio no tranco, empurrado ali pelos fiscais, trocou o bico, ultrapassou Alessandro Nannini e venceu, na pista, porque ele acabaria desclassificado por supostamente cortar a chicane final, que era proibido, e isso garantiu o título a Prost. Decisão essa nunca aceita por Senna, que julgava tal atitude uma conduta imoral de Jean-Marie Balestre, presidente da FIA e declarado desafeto de Ayrton. Mas o dirigente francês teve que engolir a seco o bicampeonato em 90. Vitória em Phoenix, sucedida da derrota dolorosa na volta da categoria em Interlagos, quando Ayrton teve o bico quebrado quando buscava aplicar uma volta em Satoru Nakajima. Depois outra vitória em Mônaco e em Montreal, e a terceira seguida em Hockenheim, e também a terceira seguida em Spa-Francorchamps. Nesse tempo todo, mais 3 pódios e o abandono no México. Prost estava colado na tabela, era o primeiro ano que o vencedor ganhava 10 pontos ao invés de 9. Até que, enfim, a zica de Monza teve fim, uma vitória imponente, calando a torcida ferrarista. Para completar, Mansell, insatisfeito com o tratamento recebido da Ferrari e de Prost, começou a pilotar contra o francês.
Em Estoril, o britânico venceu, jogou duro contra o francês e no pódio ergueu o braço de Senna. Mais uma vez, Suzuka decidiria o título e a disputa só durou até a primeira curva. Senna, enraivecido pelo desfecho de 89 e por ter sido ignorado no pedido para mudar o pole de lado, sim, o circuito de Suzuka tinha a bizarrice do pole position, largar no lado sujo da pista, fora do traçado, mas enfim, Senna jogou seu carro contra Prost, ambos abandonaram e o brasileiro não se fez de rogado, declarou sim que havia feito de propósito e em resposta ao ano anterior. Ambos jamais duelariam de forma tão acirrada depois disso. Em 91, Senna obteve o tricampeonato no ano em que ele finalmente conseguiu a tão sonhada e desejada vitória no GP do Brasil, com aquele requinte de heroísmo que todo mundo já conhece, debaixo de chuva, com um carro inferior ao Williams, que seria a nova rival de Senna, e com o câmbio travado na sexta marcha. Phoenix, Imola, Mônaco pela quarta vez, Hungaroring, Spa-Francorchamps pelo quarto ano seguido e Adelaide foram as provas vencidas por ele no caminho do tri. Só que 1992 marcaria uma nova era da categoria, a da eletrônica. A Williams havia sofrido em 91 com seu controle de tração e suspensão ativa, mas em 92 tudo funcionou perfeitamente, o que deu a Mansell o seu sonhado campeonato. Senna não teve o que fazer com um carro problemático que o deixou até mesmo atrás do novato Michael Schumacher, da Benetton. Ainda assim, Ayrton venceu a quinta em Mônaco, quando segurou brilhantemente a Mansell no braço por 6 voltas, depois do problema na roda da Williams do Leão, e também venceu na Hungria e na Itália. Foram mais 4 pódios e só, minguados 50 pontos, menos até do que seus melhores anos na Lotus, por exemplo. E o futuro do brasileiro começava a ficar em xeque. Como falamos na semana passada com o Ed Lawson, de um campeão ter sua qualidade questionada mesmo com títulos e vitórias, o mesmo aconteceu com Senna. Some-se a isso que a negociação de contrato para 93 se arrastou, repleta de empecilhos, e Senna quase foi parar na IndyCar, a convite de Emerson Fittipaldi, que era piloto da Penske à época. Senna chegou a testar um carro da equipe na categoria estadunidense, mas no fim se acertou com a McLaren. Só que parecia uma humilhação. Um contrato de produtividade, corrida a corrida, era o que Ron Dennis havia disponibilizado a ele, enquanto a nova estrela da McLaren atendia por Michael Andretti. Para piorar, a Honda havia deixado a categoria, aliás, outra montadora ioiô, e a Ford, nova fornecedora de motores, já tinha como equipe principal a Benetton, ou seja, Senna tinha tudo contra. E foi nesse ano que Senna calou seus desafetos, deixou Ron Dennis quase que sentindo culpa, anulou Andretti dentro da pista e fez a sua melhor temporada na categoria, mesmo com vice-campeonato. Foram 5 vitórias, todas elas históricas. O triunfo em Interlagos veio depois que um toró tirou o Prost da prova. Senna deixou Demon Hill para trás na relargada e rumou para a vitória, sendo quase carregado pela torcida que invadiu a pista ainda na volta de comemoração. Na única prova da Fórmula 1 em Donington Park, Ayrton superou até um pit stop ruim da McLaren para abrir vantagem na chuva com pneus de pista seca e venceu colocando uma volta em cima de Prost, que retornou de seu ano sabático após a demissão da Ferrari. Em Mônaco, a 6ª vitória que lhe fez superar Gran Hill no Principado. Em Suzuka, um domínio do início ao fim no país onde ele é simplesmente adorado. E em Adelaide, a única pole do ano, na sua despedida da McLaren, tendo como encerramento as cenas de cumprimento e respeito entre ele e Prost, que foi o campeão e havia anunciado a sua aposentadoria das pistas. O que ninguém imaginava era que aquele fim de semana na Austrália seria testemunha da sua última vitória. Em 94, Senna estaria guiando o carro de outro planeta, como ele tanto falava e desejava. Só que a Williams daquele ano não era mais o assombro dos 2 anos anteriores. Um pacote de proibições eletrônicas fez os bólidos serem difíceis de guiar, só que muito mais rápidos. Senna abandonou em Interlagos e em Okayama foi logo na primeira volta. E pior, viu Michael Schumacher vencer ambas as provas. A reação teria que vir em Imola, mas ela não veio. E ela não viria nunca. O acidente fatal na 7ª volta, na curva Tamburello, fruto de uma quebra na barra da direção,
e fatalizada pela barra de suspensão que atravessou o capacete após a batida, puseram fim a uma das mais bem-sucedidas carreiras da Fórmula 1. Mais que isso, enlutou quase todo o país, até os dias atuais. No campo esportivo, e com grande parcela de culpa da mídia, que só dava atenção a determinada modalidade se tivesse brasileiro ganhando, as comparações com Ayrton recaíram sobre todos os outros pilotos brasileiros que ingressaram posteriormente na Fórmula 1, de forma danosa a todos eles, claro. Para a torcida, ficou vazio nas manhãs de domingo. Para boa parte dela, aliás, aquele fim de semana do GP de San Marino foi o último diante da TV assistindo uma corrida. Mas para quem é realmente fã da categoria e do esporte, a partida precoce de Senna, aos 34 anos, deixou grandes lembranças da bandeira no alto do pódio e de um estilo de pilotagem colocado sempre em evidência junto a outros nomes históricos que passaram pelas pistas. Além disso, Senna foi um dos primeiros a elevar a importância da preparação física para os pilotos, hoje indispensável. As homenagens não param até hoje. Ruas, estradas, autódromos e curvas rebatizadas com seu nome, monumentos, instituto filantrópico, fã-clubes, condecorações, modelos de carros e motos, jogo de videogame, enredos no carnaval, enfim, o nome de Ayrton Senna segue sendo sinônimo de motivação e inspiração e exemplo para aqueles que almejam sucesso dentro do esporte ou mesmo em outras áreas. Foram 161 corridas disputadas por 4 equipes, com 41 vitórias, 80 pódios, 19 voltas mais rápidas, 65 poles e 3 títulos mundiais. E mais que isso, o nome eternizado como um dos melhores e mais rápidos pilotos da história e um dos maiores ídolos esportivos por todo o planeta. Muita gente sempre me pergunta, necessariamente, se eu acho Senna o maior piloto que passou pela Fórmula 1. Até por uma questão de que a gente sempre teve épocas diferentes, a gente não pode afirmar isso. Foram épocas diferentes, tipos de carros diferentes, preparações diferentes, dinâmicas de corrida diferentes. Agora, é inegável que o Senna é um dos mais rápidos que já passou pela categoria e vai ser sempre. A média de poles por corrida é intocável até hoje. O Senna tem a maior quantidade de poles por corrida. E outros recordes que permanecem intactos até hoje, quase 30 anos após a sua morte. É um gênio das pistas, é claro, é um grande ídolo do Brasil e isso nunca vai se apagar. Gostaram, pessoal? Acho que vocês gostaram, com certeza. Terça-feira que vem tem mais um personagem da história, tem mais um grande nome das pistas sendo relembrado aqui. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais e está bem assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!